Êxodo, capítulo 32, versículo de número 4. Diz assim: E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo de número 23. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Só até aqui, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo. Glorificamos a Ti nesta manhã e agora nós vamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco e todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, que ela possa produzir frutos, que essa semente possa morrer em cada coração, que possa brotar, ó Deus, árvores que dê frutos, e frutos que venham gerar semente, e sementes que venham morrer e que venham gerar outras árvores que venham gerar outros frutos. Esse é o ciclo da Tua palavra, gerar discípulos. Então faz discípulos nesta manhã, Senhor. Fala conosco, a Tua santa palavra, ela venha penetrar em nossos corações, para que possamos praticá-la assim. Nós te agradecemos desde já por tudo que vai ser ministrado nesta manhã, pela presença do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Sabemos aqui que até o final desta reunião e até o final desta mensagem, o Senhor vai fazer maravilhas, prodígios e milagres. Assim nós acreditamos e cremos, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. A história fala do bezerro de ouro. Você conhece essa história? Onde o povo de Israel vai adulterar, se prostituir diante de Deus, depois que o povo ficou cativo 400 anos no deserto, ou melhor, no Egito, e lá o povo, depois de ser bastante afligido, o povo orou a Deus, clamou a Deus e pediu a Deus para que Deus pudesse vir ao seu encontro e pudesse assim salvá-los daquele cativeiro. E assim Deus fez. Deus ouviu o clamor. Ele levanta um homem chamado Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e por isso eu estou te levantando como um libertador, para que você possa conduzir o meu povo para fora do Egito. E assim Moisés o fez. Deus então tirou o povo da escravidão, colocando Moisés à frente. Moisés sai como o grande libertador, o que vai guiar o povo pelo deserto. Ao chegar no deserto, Deus começa a operar os milagres. Começa a chover maná, depois Deus começa a chover carne, o povo come carne, porque o povo começou a reclamar, porque só comia pão. Deus então dá carne ao povo, porque ele diz que no Egito tinha carne. Então Deus faz com que o povo coma carne. Mas o povo diz que tem sede, precisa de água. No Egito tinha água. Deus faz brotar água até da rocha, para que o povo possa beber água. Então Deus cuida com pão, com comida, com água do povo no deserto. Deserto nós sabemos que é lugar de escassez, lugar onde não tem nada, mas Deus providenciou tudo em meio ao deserto. Depois Deus chama o povo para dar as leis a ele, compilar essas leis. E aí Deus deu as leis ao povo, para que o povo pudesse caminhar agora sobre as leis de Deus. Lembrando que o povo ficou 400 anos no Egito, então absorveu toda aquela cultura do Egito. Deus agora tira essa cultura do Egito do povo, coloca neles as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas ordenanças. Coloca as festas, Deus vai dar
festas ao povo. O povo agora vai celebrar a Páscoa, primícias, colheitas, festa dos tabernáculos, todo esse tipo de festa ao qual Deus colocou lá em Levítico para que o povo possa ir celebrar a Deus. E aí Deus coloca a forma de culto para o povo, como o povo deveria cultuar, do holocausto, de fazer um altar para ele, de que maneira deveria sacrificar. Então Deus agora mostra, então Deus dá uma aula para o povo judeu, de que forma agora eles teriam que servir a Deus. O que é verdadeiramente servir a Deus? Então eles estão no Egito, lá eles estão servindo a Faraó, mas os antigos clamam a Deus, pede, Deus tira e fala, agora eu vou ensinar vocês a me servirem da maneira que tem que me servir. Então, se outrora nós vivíamos lá fora, vivendo e servindo a outros deuses, Deus agora, nós clamamos e oramos, Ele nos trouxe, melhor dizendo, para próximo dele, e agora Ele nos deu as regras, a forma correta de cultuá-lo. Tudo está nas Escrituras. Foi assim que Deus fez conosco, da mesma forma que Ele fez com o povo judeu. E o povo judeu, ao ouvir tudo isso, concordou plenamente e fez um pacto com Deus, e um pacto de sangue. Em Êxodo, capítulo de número 24, Moisés vai tomar o livro, ao qual ele compilou todas essas leis, ao qual ele compilou todas essas formas, ao qual Deus colocou para ser cultuado, e vai levar para o povo. Versículo 7 do capítulo 24, diz assim, e tomou o livro da aliança, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Tudo o que Deus falou para Moisés, e que Moisés tornou a repetir para eles, eles vão fazer e obedecer. Então, tomou Moisés aquele sangue, e o espargiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Pronto. Aqui Moisés selou um pacto do povo com Deus. Deus e o povo agora estão unidos por esse pacto. Quando o povo ouviu o que Moisés tinha dito, olha, Deus nos deu esta lei, nos deu essas ordenanças e nos deu esses estatutos. Aqui está toda a forma ao qual devemos cultuar a Ele agora. Aqui estão as festas, as Páscoas, primícias, tabernáculos. Aqui estão todas as festas ao qual nós temos que fazer. O Yom Kippur. Vocês concordam? O povo disse, olha Moisés, nós não só concordamos, como também obedeceremos a tudo o que você falou. Está escrito aqui. E com essas palavras, Moisés pegou o sangue para a expiação e espargiu esse sangue sobre o povo, selando esse pacto. Jesus Cristo morreu na cruz. E o sangue dele foi derramado até a última gota. Então, quando eu e você aceitamos a Cristo, esse sangue veio sobre nossas vidas. E esse sangue agora, ele é o responsável para selar esse pacto que nós fizemos com Deus. Então, se lá atrás Moisés fez com sangue de animal, hoje é feito com sangue de Jesus Cristo. Aquele que encarnou, se fez homem, despojou da sua glória e morreu por todos os pecadores. Não só eu, como também você. E é esse sangue que faz esse pacto e essa aliança. E nós cristãos, fizemos esse pacto com ele. Porém, o texto, no capítulo 32, fala que o povo, logo um pouco mais à frente, não demorou muito não, o povo se prostituiu. Mesmo feito esta aliança, o povo se corrompeu.
esqueceu do que tinha dito para Moisés a respeito do que tinha ouvido, esqueceram e falaram que iam obedecer a tudo ao quanto Deus havia mandado, e na primeira oportunidade se desviaram, se colocaram fora da presença de Deus. Assim nós, crentes em Cristo Jesus, quando tem a primeira oportunidade, fazemos igualzinho ao povo de Israel. Nos prostituímos a outros deuses. Deixamos aquilo que está escrito nas Escrituras e não praticamos. Como hoje, por exemplo, quantos crentes hoje estão no carnaval? Eu não falo de crente desviado, não. Estou falando de crente que semana que vem vai estar na igreja, vai voltar. E muitos à noite vão estar com a sua televisão ligada, assistindo só um pedacinho do desfile. Tem algum problema eu assistir um desfile de carnaval? Sinceridade? Não. O problema não é você ver. O problema é o que você está vendo. É diferente. Se você acha que promiscuidade sexual, imoralidade, prostituição, homossexualidade é normal, veja. Porque é isso que vai ter. Então você pode ver. Se você acha que isso tudo é normal, quem sou eu para dizer que não é? Não é verdade? Assim foi o povo de Israel. Moisés foi para o monte receber as tábuas da lei, e o povo ficou no arraial. Mas o povo, ele não ficou sozinho, não. O povo tinha um representante com ele. Nada mais, nada menos que o sumo sacerdote de Israel, chamado Arão, o líder espiritual do povo, que deveria cuidar da parte espiritual, fazer os rituais de Deus. Arão. Esse ficou a cargo de tudo. Capítulo 32, versículo de número 21. Moisés vai chegar do monte, Moisés vai descer com as tábuas da lei na mão, e ele vai fazer uma pergunta para Arão. Ele diz, no versículo 21 do capítulo 32, do livro de Êxodo: e Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Aqui Moisés ainda não sabia o que estava acontecendo. Para Moisés, o povo tinha se corrompido sozinho. E fez esse povo para que trouxesse sobre eles tamanho pecado. Aí Arão, pelo menos aqui ele foi sincero, né? Ele fala o motivo, ele diz, versículo 22. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o. E o deram, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro de ouro. Moisés deixou Arão no controle da situação. E Arão foi a mola propulsora para que o povo se prostituísse. Porque, se você ler o versículo 1 do capítulo 32, o povo vai começar a se revoltar, dizendo: cadê Arão? Cadê Moisés? Moisés está morto. Arão, faz um Deus para nós, porque nós precisamos de um Deus. Moisés ficou alguns dias fora da presença do povo, e o povo já sem liderança. Mas eles tinham líder, e o líder era Arão. Arão era que tinha que liderar o povo naquele momento. Mas Arão não aguentou a pressão. Ele vai, manda o povo trazer todos os pendentes de ouro, anel, cera, tudo que tinham de ouro,
Ele derrete isso e faz um bezerro para o povo adorar. Ele cedeu à tentação do povo, mesmo sabendo que o que estava fazendo era profanar o próprio Deus. Então, Êxodo 24, verso 13. Depois que Moisés recebeu todas as instruções de Deus, ele vai subir pela segunda vez. Só que agora ele vai sozinho ao monte. Então, no versículo 13, ele deixa as instruções. Ele diz assim: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem o cobriu. Moisés deixou Arão no comando. Ou seja, qualquer problema, Arão, você resolve. Falou para os anciões: olha, o comando está sobre Arão e Hur. Então, qualquer problema que tiver, ele vai resolver. Arão estava no comando. Era para ter evitado tudo aquilo, mas ele não evitou. E o pior de tudo é que ele sabia que o que ele estava fazendo era profanar o nome de Deus. Êxodo capítulo 19. Deus continua dando as leis para Moisés, falando com Moisés. E no versículo 24 do capítulo 19, diz o seguinte: e disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Arão vai com quem? Com Moisés, ouvir tudo o que Deus está dizendo. Antes de Moisés ir buscar as tábuas da lei, pela segunda vez, a primeira vez, Arão está com ele. Então, Arão está ouvindo tudo, todas as instruções ao qual Deus está dando para Moisés. E uma das instruções que Deus deu para Moisés, ao qual Arão ouviu, está no versículo 25 do capítulo 20 de Êxodo. Porque aqui ele está recebendo as instruções do decálogo, dos 10 mandamentos. No capítulo 20, no versículo de número 25, uma delas foi essa. E ele disse assim, e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, trabalhadas. Se sobre ele, ou seja, o altar, levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Se você voltar lá no capítulo 32 do texto, no versículo 4 que nós lemos, qual foi o instrumento que Arão usou para fazer o bezerro de ouro? O burril. Ou seja, é um pequeno martelo de artesão. Aqui, no versículo 25 do capítulo 20 de Êxodo, Deus diz: se vocês fizerem um altar, não faça esse altar de pedra trabalhada, tem que ser pedra bruta. E não use o teu burril, o teu martelinho de artesão, porque se você usar esse martelinho para fazer o altar, vocês estão me profanando. Isso está claro para Arão. E ele ouviu isso. E quando chega lá no capítulo 32, como nós lemos, no versículo 4, ele, o próprio Arão, com as suas próprias mãos, vai fazer o bezerro de ouro. Com o quê? Com o próprio burril, com o próprio martelinho dele. Versículo 4 do capítulo 32. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro e estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão.
E ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com o burril. Ó, trabalhou com o burril. Pegou o martelinho dele de artesão e fundiu, trabalhou o bezerro. Deus disse, não faça isso, porque se fizer, vai profanar o meu nome. O povo se prostituiu, mas tinha um líder para conduzir o povo à prostituição, Arão. O povo até errou, porque o coração do povo já era pecar mesmo. A vontade do povo era essa, era de pecar. Mas se Arão não tivesse feito esse bezerro, talvez o povo não tinha se prostituído. Se nós tivéssemos, pelo menos, o temor a Deus, nós não estaríamos nos prostituindo. Se pelo menos tivéssemos colocado essas palavras no coração, como o povo disse lá atrás, ouvimos e obedeceremos, não teríamos nos prostituído. E quantos líderes hoje estão se prostituindo? E a igreja está se prostituindo justamente porque o líder é o primeiro a dar o exemplo. Ah, o meu pastor faz, também posso. Meu pastor é o primeiro. Se ele é o primeiro, também faço. Se o líder aqui, Arão, errou por fazer o bezerro de ouro, o povo erra porque vai atrás do que é errado. E seguir o que é errado não justifica o seu e nem o meu pecado. Pecamos porque queremos pecar, não porque alguém induziu a gente a pecar. Você e eu fomos chamados para ser luz em meio às trevas, não para ser trevas. Não importa quem quer que seja treva, o importa é que eu seja luz. Então eu não dependo de líder para ser luz, porque é a luz de Cristo que está em mim, aleluia. Não preciso. Então eu não posso dizer que errei ou pequei, porque fizeram eu pecar. Não. O Deus não vai aceitar essa desculpa do povo. O povo fez a sua escolha. Arão fez a sua escolha. E nós estamos fazendo a nossa escolha. E aí, o povo recebeu uma sentença. E qual foi a sentença para o povo? Não entrou na terra prometida. Todo mundo pereceu e ficou pelo caminho. Toda uma geração. A escolha de um povo sentenciou toda uma geração. Ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Porque permaneceram fiel. Foram luz em meio a todas as trevas. Enquanto todos estavam adorando o bezerro, Josué estava aos pés de Moisés. Não cedeu 1 milímetro, nem para a esquerda e nem para a direita. Com todas as trevas eu digo, não ceda 1 milímetro, nem para a esquerda e nem para a direita. Porque a tentação vai vir. Nós só estamos no segundo dia de carnaval. E é no início do segundo dia. Ainda tem o domingo, a segunda e a terça-feira. Mas não ceda não. E muitos que estão ouvindo essa mensagem hoje já cederam. Não aguentaram. Mas vão voltar na quarta-feira de cinza. Como eu disse aqui. Vão pedir perdão a Deus. Você sabe? Deus perdoa. Perdoa. Mas a consequência fica, querido. A consequência fica. O pecado é perdoado, mas a consequência fica. E as nossas escolhas, elas vão trazer uma sentença sobre a nossa vida. E depois que nós recebemos a sentença, aí não adianta fazer como Arão fez. Olha, foi o povo que o Senhor me deu. É esse povo aí. Moisés, você conhece o povo. Sabe que esse povo tem um coração inclinado para o mal, porque o povo passou o deserto todo reclamando. Arão usa o artifício do povo contra Moisés. O mesmo povo que ele ajudou a adulterar, agora ele está acusando. Aqueles que disseram para você que não tinha nada a ver,
vão te largar na mão e vão te deixar. Os mesmos que vão te ajudar a se prostituir são os mesmos que vão te acusar. É os mesmos que vão te largar. Mas você quer saber? Tem um que nunca vai te largar. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu e entregou a vida e deu o último sangue para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Esse não te abandona. Mas para a escolha que muitos estão fazendo hoje, vai haver uma sentença. E a sentença vem. Para o povo, foi não entrar na terra de Canaã. Para nós, que estamos fazendo escolhas erradas hoje, talvez vá custar a nossa salvação. Talvez custe a entrada para a vida eterna. Porque podemos perder nossa vida a qualquer momento. E quem garante que estaremos na presença de Deus? Pastor, é só a Portela. Pastor, eu sou Portela desde criança. É a mesma coisa para aquele crente que fica vendo signo, horóscopo, na revista. É crente, mas diz que o signo é de Leão, ascendente Áries, que tem lua em Júpiter, que dá ascensão para Vênus, que fica junto de Virgem. Você é crente em Cristo Jesus, querido. Como eu disse aqui, eu vou pregar para crente hoje. Larga essas coisas. Você quer ver crente? Você quer ver crente de verdade? Vai no Facebook, você vê tanto do crente. É crente consultando búzios. É crente consultando cartomante. É crente consultando signos zodíacos. É crente compartilhando carnaval. É crente com bailinho de carnaval. É crente, mas o filho está no bailinho de carnaval. Não pode. Ou você é crente ou não é crente. Ah, pastor, mas é escola. Então se a escola botar todo mundo para se prostituir, você vai deixar seu filho também se prostituir porque é a escola? Toda autoridade provém de Deus, querido. Nós temos que ser obedientes a todas as autoridades. Todas as autoridades. Mas a ordem que é dada é relativa. Nem tudo se obedece e nem tudo se faz. Ô, pastor, é a Mangueira. Pastor, é a União da Ilha, pastor. Vou ver ela hoje. Como eu disse. Posso ver? Pode. Agora, a pergunta é, para que você está vendo? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 23. O apóstolo Paulo escreveu para uma das igrejas mais promíscuas do seu tempo, se não a mais. A igreja de Corinto. Ele diz o seguinte, no versículo 23. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Tudo é lícito. Posso, pastor? Pode. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Em que isso vai edificar a sua vida de cristão? Para quê? Em que isso vai somar na tua vida espiritual? Essa é a pergunta que eu faço. Em que? É bonito? Lógico. É lindo. De uma perfeição. Um trabalho feito com dedicação de 1 ano. 1 ano de dedicação. Todos os dias. Pessoas que saem do seu emprego, abandonam o seu emprego para viver dentro daquele barracão, empenhando sua vida em preparar em carros alegóricos, fantasias, detalhes, enfeite por enfeite, costurado 1 a 1 na mão, com todo detalhe e requinte. Tem que ser lindo. Feito com amor, com coração, entrega, dedicação. Tem que ser bonito.
Porque tudo que você faz com dedicação, com amor, sai perfeito. Sai bem feito. E tudo que eles querem é que no dia, durante 40 minutos, uma hora, sei lá quantos minutos, eles possam ver todo o trabalho deles estampado para o mundo inteiro ver. E sentir orgulho. E quando alguém entrevista, ele diz assim: a União da Ilha é a minha vida. A Portela é a minha vida, é a minha paixão. Faria qualquer coisa, vale a pena qualquer sacrifício. Todos os minutos, segundos que gastei aqui valeu a pena. Que dera que os cristãos tivessem a mesma dedicação. Sinto inveja deles. Porque hoje, num domingo como esse, igreja de portas abertas, cadê os crentes da igreja? Não sente nem privilégio de estar na presença de Deus, ou de estar entoando cânticos a eles, mas diz que ama a Deus. Que amor é esse? Amor miserável é esse. Mas ama a Deus. Ama nada. Nunca amou. Tá, é de favor. E muitos porque receberam milagres. E tem medo de voltar para o mundo e receber o castigo. Aí fica desviado dentro da igreja. E acha que Deus não está vendo. Acha que Deus é um boneco, é um bobo. Você pode enganar ele da maneira que você achar melhor. Queria eu que os crentes tivessem essa dedicação que esse povo tem. Enquanto eles largam o emprego para estar dentro de um barracão, sem ganhar nada, os crentes colocam desculpa no emprego para não estar na igreja. Você sabe o que eu desejo? Eu desejo que todo crente fosse desempregado. Só assim não tinha desculpa. Aí estaria sempre na casa, sempre cultuando a Deus. Ô pastor, mas não vamos exagerar, né? É verdade, não vamos exagerar não. Mas aí eu posso ou não posso ver? Pode. Pode. Se te dá prazer em ver, veja. Quem dera que esse prazer de ver estivesse no prazer de cultuar a Deus. Mas não está. Não está. O povo, Deus tirou do Egito. Deus deu regras para o povo, ensinou o povo, mostrou, fez milagre e disse: olha, mesmo no deserto eu vou te dar comida e água. Me sigam, adorem a mim. E mesmo assim o povo se corrompeu, filho. Deus nos tirou das trevas e nos deu milagres. Transformou nossa casa, nossa família, nossa vida. Mas a ingratidão é tanta, que a gente não consegue ficar num domingo de carnaval 2h30 dentro de uma igreja. Na verdade, não é nem gratidão, né? É ingratidão. Você sabe por que a ingratidão de nós, crentes, não pode ser medida? Porque Deus não morre. A nossa ingratidão de nós, crentes, seria medida se Deus pudesse morrer. Porque se Deus morresse, aí todos iam ver o tamanho da nossa ingratidão. Porque todo mundo ia trazer coroas de flores, ramos de flores, buquê de flores, e colocar sobre o túmulo de Deus e dizer: olha, ele era tão bom, ele era tão amigo, ele era o melhor homem que já existiu sobre a terra, esse Deus. Fez tanta coisa por mim, poxa, e ele morreu. Por quê? Por que você morreu? Por quê? Mas se Deus morresse, você ia ver o tamanho da ingratidão de cada crente. Como a gente é ingrato. Mas a gente mostra isso só com o nosso gesto. A gente já mostra isso. A gente prefere ver idolatria, perversão, imoralidade, adultério, homossexualismo,
do que passar a noite ou dia meditando na palavra, estudando. Mas afinal de contas, a gente serve a quem? Paulo disse que tudo é lícito, querido. Vai em frente. Mas eu só vou te fazer uma pergunta. Isso te edifica? Em que isso vai ajudar a minha vida espiritual? Essa é a pergunta. Se não vai, então não presta. Mas o que pode, pastor? Romanos capítulo de número 14, no versículo de número 22, o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, ele responde a essa pergunta. Ele já falou para Coríntios, te edifica? Se te edifica, fazes. Se não te edifica, não faça. Agora ele responde para Romanos. Outra igreja, ele diz, tens tu fé? Verso 22. Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você não se condena naquilo ao qual você está fazendo, você é bem-aventurado. Se você não tem dúvida naquilo que você está realizando, você é bem-aventurado. Se você vê que o que você está fazendo está te edificando, você é bem-aventurado, Paulo diz. Porque fica, pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? É sim ou não? O que é pecado, amado? Está escrito na palavra. O que é pecado está escrito aqui. O que não está escrito aqui, aí é o Espírito. Você acha que vai estar escrito aqui na Bíblia, pular carnaval é pecado? Você acha que está escrito aqui, participar do desfile é pecado? Não vai. Mas aqui diz que imoralidade é pecado. Homossexualidade é pecado. Lascívia é pecado. E tudo isso está dentro do carnaval. Então, se você está fazendo algo, isso está te aprovando, querido? Paulo diz, ok, se não está te condenando. Mas o versículo 23, ele diz assim, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Está respondido. Se está na dúvida, nem faz. Eu vou ou não vou? Nem vai. Já apareceu a dúvida, querido? Um abraço. Se vai perguntar se pode ou não pode fazer, já pecou. A dúvida já está te condenando. Ela já está te mostrando que tem algo errado, que você precisa de mais esclarecimento a respeito. Então, amado, faça. Não vai te edificar. Isso não vai ajudar a tua vida espiritual, não vai. Se lembre de onde Deus te tirou. Se é que você é um servo de Deus. Faça conforme. Pastor, é muito quente. Para ir na rua nesse calor. Para vir na igreja. Um calor de derreter. Tem que botar roupa. Pois é, como já foi dito aqui uma vez. Botava uma fantasia de 30 quilos no corpo. E atravessava aquela avenida de ponta a ponta. Não tinha calor certo. Tudo pelo amor à escola. Hoje a gente não consegue botar uma calça, uma saia, uma blusa para vir na igreja porque está calor. Estou pregando para crente. E tem muito crente que vai ouvir essa mensagem. Crente que não foram para suas igrejas no dia de hoje, no domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro de 2018. Mas agora, depois de um bom tempo, parou para ouvir essa mensagem. Essa mensagem chegou de alguma forma até ele. E agora bateu arrependimento. Bateu remorso. Porque agora Deus está falando com ele. Porque você não foi na igreja naquele dia. Mas não precisa. A igreja foi até você. É, crente.
Como diz, Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo? Estamos brincando de ser cristão? Ou vamos tomar essa armadura de vez e começar a guerrear? A resistir às maldades? A resistir tudo astúcias e ciladas que Satangôs tem colocado sobre nossas vidas. Tudo que ele quer é derrubar a igreja. Mas quer saber de uma coisa? Ninguém consegue derrubar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja dele. Não vai. O que importa é que eu seja cheio do Espírito. Hoje, nós, crentes, estamos sendo motivo de chacota para muita gente. Muita gente tem usado os crentes para envergonhar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu vou finalizar essa mensagem nesse domingo de carnaval, lendo o livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 16. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu o julguei. Versículo 20. E chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se diziam deles: estes são o povo do Senhor, e assim e saíram da sua terra. Enquanto vocês estavam na sua terra, Deus disse, vocês se prostituíram, profanaram a minha palavra. Chamei vocês para ser cristãos, chamei vocês para entrar na brecha, chamei vocês para uma batalha espiritual. Vocês foram chamados para serem filhos de Deus em adoção em Jesus Cristo, para obter a graça, para obter a todas as promessas ao qual estão escritas neste livro. E vocês profanaram a minha palavra, assim diz o Senhor. E mais, quando chegar à terra dos gentios, olha o que o texto está dizendo. Isso foi escrito há milhares de anos atrás. O versículo 20 diz, e quando chegaram na terra dos gentios, profanaram o nome dele lá, foram chamados para ser luz. Chegaram na terra dos gentios, foram trevas. Eram para contaminar, foram contaminados. Saíram como luz e sal, voltaram apagados e insossos, porque se deixaram contaminar. E o pior ainda, serviram de escárnio dos gentios. O texto diz, estes são o povo do Senhor? É esse que são os crentes? É o que os gentios hoje estão falando. Enquanto os crentes estão saindo em escola de samba hoje, cantando para Jesus no carnaval, com blocos. Bloco me segura Jesus, o Senhor é meu pastor, unidos da santa unção. Os gentios estão dizendo, são esses os crentes? Isso é ser crente? Então eu vou continuar na minha, já que ser crente pode pular carnaval,
Então para que eu vou ser crente? Aí vem um cheio do Espírito Santo de Deus, com um papelzinho na mão, para evangelizar, na direção de Deus. Aí o outro fala, aquele ali é doente, aquele ali é religioso, ó, maluco. Crentes são aqueles ali, ó, que estão pulando, estão se divertindo. Na terra de Israel profanaram. E como já não bastasse, para fora da terra de Israel continuaram profanando. Vem para a igreja, mas não é crente. Sai da igreja, profana o nome de Deus, porque carrega o nome de Deus junto. A sorte nossa é que nós vivemos hoje na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se não houvesse graça, nós não estaríamos mais de pé. Tamanha a quantidade de profanação que nós temos feito diante de Deus. É lamentável. Lamentável. Sabe, você que está me ouvindo nessa mensagem, está na hora de você pensar direitinho e ver se você verdadeiramente é um cristão. Você vai encontrar um monte de gente para dizer que você está sendo religioso demais. O politicamente correto agora virou mal na vida das pessoas. Tudo agora é politicamente correto. Você não pode dizer nada que você está errado politicamente. E isso tem invadindo as igrejas do Senhor Jesus. E com isso, muitos cristãos estão cedendo. Estão fazendo tudo que é errado. Pão e circo. É o que o povo quer. Palavra? Não. Religioso demais. Severo demais. Duro demais essas palavras. Duro demais. Domingo que vem eu vou pregar sobre isso. O que vamos fazer nesse domingo de carnaval, pastor? Vamos adorar a Deus. Vamos continuar cultuando a Deus. Vamos sair daqui e vamos para nossas casas agora. O que você vai fazer? Lembre-se que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Procure edificar, levar uma vida edificada na presença do Senhor. Procure edificar a sua vida, para que Deus possa olhar para você, Ele possa achar graça, e Ele possa se agradar. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.